Abre conosco lá em Isaías capítulo 54, versículo 1 em diante. Cante alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então Deus está falando algo improvável, algo que não parece razoável. Mulher estéril, você celebra e você canta de alegria, porque os filhos que você vai gerar são mais do que os filhos daquela mulher casada que tem condição de ter filhos. Porque aonde há o improvável, aonde há o impossível, Deus age, e o que Deus faz é melhor do que aquilo que nós faríamos através da nossa força e dos nossos recursos. Então ele está falando, canta ao estéril que não deste à luz, porque mais são os filhos da mulher solitária do que a casada. E assim foi com Sara, esposa de Abraão. Sara se tornou mãe na velhice. Abraão e Sara, durante 25 anos, caminharam pela fé. Eles caminharam esperando a promessa de Deus. De tempos em tempos, como nós, eles ficavam abatidos, cansados. Mas Deus renovava a promessa. E Deus renovava a força deles até que eles pudessem alcançar a promessa. Eu posso declarar de coração para você que o Aviva foi algo maravilhoso para mim e para a fonte da vida. Quem concorda comigo? Porque nós já viemos de 2 anos difíceis. Primeiro, praticamente 3 meses só culto online. Depois todas aquelas dificuldades que a gente não precisa recordar. E quando nós queríamos reunir, eu já tinha noção da fonte aqui na sede e os demais salões. A gente sabia que aqui não seria possível uma reunião. E há 30 dias atrás, o Aviva foi no dia 15, há 30 dias atrás, dia 15 de março, nós olhamos aquele espaço. Fui com os coordenadores lá, olhamos, reservamos. Em 30 dias nós estivemos lá e a fonte da vida pôde celebrar junta, adorando ao Senhor. Foi uma tarde especial para nós, de celebração. Reuni com os pastores essa semana da sede, reuni também com os coordenadores, e eles falaram, olha, todos que estiveram lá, eles foram muito tocados por Deus e saíram muito alegres. Por quê? Porque Deus está fazendo grandes coisas. O diabo tentou gerar esterilidade, o diabo tentou destruir os nossos sonhos, o diabo tentou nos cansar nessa caminhada difícil que nós passamos, mas nós estamos mais fortes, nós estamos mais convictos de quem é Deus, nós estamos mais esperançosos, mais confiantes que as promessas de Deus não cairão por terra. Aonde há esterilidade, haverá frutificação. Aonde há um deserto, Deus vai fazer nascer rios no deserto. Então, quando você olha para você, quando você olha para a sua família, quando você olha para os seus recursos, e quando você lê a palavra, e a palavra começa a fazer com você e conosco, como fez com Abraão, sai da tenda, Abraão, olha as estrelas dos céus, e veja se pode contá-las. Assim é o projeto de Deus para mim e para você. As promessas de Deus para nós são incontáveis. A bondade de Deus, a fidelidade de Deus, aquilo que Deus preparou para nós é incontável, é algo maravilhoso. Mas quando nós olhamos para nós, ou para as circunstâncias que nos cercam, muitas vezes nós perguntamos, como é que eu vou alcançar? Eu sou estéril. Aqui fala estéril, tem que celebrar e cantar, porque mais são os filhos da mulher solitária do que a casada. Meu irmão, os filhos de Sara foram os filhos da fé, não foram os filhos naturais,
porque naturalmente ela não poderia ter filho. Foram os filhos da fé. E eu quero declarar esta noite: nós vamos andar por fé. Nós não vamos andar apenas olhando para as circunstâncias, para os nossos recursos. Nós vamos ver as promessas de Deus, nós vamos crer nas promessas de Deus, e o Deus que prometeu é poderoso para realizar as promessas dele em nós e através de nós, mas isso é por meio da fé. Abraão andou por fé, e nós temos que andar através da fé. Se eu olhar 20, 30 anos atrás, eu nunca poderia imaginar aquilo que Deus já nos deu hoje. Mas a hora que eu leio a palavra, a hora que eu vejo o apóstolo e aquilo que ele libera as palavras sobre nós, sobre a igreja, eu vejo coisas muito mais altas que nós já alcançamos, que parece impossível, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E o impossível é fruto da fé, e o fruto da fé ele vai dar mais abundantemente do que o fruto natural. Quem pode aplaudir? Então é isso que eu entendo. A mulher estéril vai se alegrar aonde havia esterilidade, aonde havia deserto, aonde havia sequidão, aonde havia resistência e parecia impossível, o poder do Espírito através da fé vai se manifestar, e nós vamos vencer isso, e nós nos alegraremos, porque os frutos serão abundantes. Mais são os frutos da esterilidade do que os frutos da mulher casada, que diz a palavra, porque ali era o fruto natural, e aqui era o fruto improvável, o fruto impossível. Sara era casada, mas era estéril, naturalmente ela não poderia ter fruto. Vamos abrir e ver a caminhada de Abraão e Sara, um pouquinho, aprender com eles lá em Romanos capítulo 4, a partir do verso 12. E o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então aqui fala que Abraão, ele nos deu uma trilha, ele nos ensinou um caminho, que se cumpre o que está em Isaías 54. Isaías 54, se você continuar lendo, ele fala: larga a sua tenda, estenda o toldo, não impeças. Meu irmão, a incredulidade impede Deus, as circunstâncias tentam amarrar nossa fé para impedir o mover de Deus e os frutos que Deus quer gerar em nossa vida através da fé. E Abraão, ele nos deixou o caminho da fé, ele nos deixou as pegadas da fé. A circuncisão representa a lei, representa Moisés, mas Abraão representa a fé, e a fé veio antes de Moisés. Por isso que nós somos salvos pela fé, por isso que nós andamos nas pisadas de Abraão. Ande nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. A palavra diz, quando Deus falou a Abraão que lhe daria um filho, e ele começou a peregrinar a caminhada da fé, e chegou aos 99 anos e nada do filho, Sara já com 89 anos e nada do filho, mas a palavra diz que Abraão creu, e porque ele creu, Deus justificou ele. E assim também somos nós. A nossa justiça vem de crer, a nossa justiça vem da fé, a nossa restauração vem da fé, os frutos abundantes na nossa vida vêm através da fé. Através da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, verso 14, anula-se a fé e cancela a promessa, porque a lei gera ira, mas onde na lei também não
transgressão. Aí pule comigo agora lá para o verso 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Meu irmão, olha, improvável. Deus pegou um homem simples, que casou com a esposa estéril, e ele gerou através deste homem que ele se tornasse pai de muitas nações. Quem tem promessas na sua vida? Quando você olha para você, quando você olha para a sua casa, quando você olha para as circunstâncias, fala: como que Deus pode me prometer isso? Isso é impossível. Impossível para você, mas é possível para Deus. E se nós aprendemos a andar nos passos de Abraão, no tempo de Deus, os frutos vão aparecer e serão maiores e melhores do que aquilo que nós poderíamos gerar com toda a nossa força e a nossa capacidade. Então a palavra diz: olha, está escrito, pai de muitas nações te constituí. Meu irmão, a palavra diz que Deus escreveu os nossos dias no livro dele. Sabe o que isso significa? Quando você vê uma promessa de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita dia e noite, e tudo o que ele fizer vai prosperar. Aí você pega essa promessa. Deus escreveu essa promessa no livro dele. Fala para o seu irmão: foi para você. Estende as mãos para ele e fala: tudo o que você fizer vai prosperar. Sua vida emocional, sua vida profissional, todas as áreas da sua vida, Deus é contigo. Aleluia. Levanta aí a sua palavra, eletrônica ou de papel. Levanta a palavra, fala: Deus escreveu os meus dias neste livro. Está declarado. Quando eu nasci, Deus já escreveu, já determinou promessas maravilhosas para que eu possa herdar, como Abraão herdou. Oh, mas isso depende da fé. Tudo é fruto da fé. Volte lá a Isaías 54. Mais são filhos da estéril, da improvável, do que aquela que era provável. Os frutos que Deus vai gerar na minha vida e está gerando na nossa vida serão maiores e melhores. E nós já começamos a experimentá-los. Quem já começou a experimentar nessa caminhada coisas maravilhosas que Deus tem feito? Qual é o tipo da fé de Abraão? Primeiro, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. A fé, ela materializa aquilo que não existe. Você crê, você ora, você busca e você vai realizar. 2022, nós estamos profetizando, é o ano da realização dos sonhos. Quem crê que Deus vai realizar sonhos improváveis, impossíveis, mas que Deus está te ensinando a crer naquele que chama a existência o que não existe. Assim foi criado o mundo. Deus liberou a palavra e Hebreus capítulo 11 fala isso. O invisível se tornou visível através da palavra de Deus. Nós temos que ver, como diz em Coríntios, nós temos que ver o invisível, não somente o invisível. Mas bispo, o que vai me mostrar o invisível? É a palavra, é as promessas da palavra, é o Espírito que revela a palavra, que incendeia o seu coração com as promessas da palavra, e você começa a ver que os teus sonhos em Deus, eles são realizáveis. Isso Abraão viu, isso Abraão creu. Abraão esperando contra a esperança.
creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Meu irmão, nós temos que fazer o que diz a parábola do semeador. A palavra de Deus é a semente da realização dos nossos sonhos. Nós temos que guardar essa semente, nós temos que regar essa semente, nós temos que proteger esta semente até que ela floresça e dê frutos. E a parábola do semeador nos ensina isso, porque ele fala sobre a semente que caiu à beira do caminho, a que caiu em terreno rochoso, a que caiu entre os espinhos e que caiu em boa terra. Quantos sonhos se perdem à beira do caminho? Porque às vezes vem no culto ou lê a Bíblia ou está louvando e a palavra vem e toca o seu coração. Mas a palavra diz que vem as aves e levam a semente. Muitas vezes, se você não guarda a semente, as aves representam demônios que querem zombar da palavra, que querem criticar a palavra. Eu falei hoje pelos irmãos que batizaram, dezenas de irmãos batizaram. Eu falei, vocês serão provados, mas vocês têm que valorizar Jesus e a nova vida que Ele te deu. Porque Satanás vai tentar destruir aquilo que Deus quer gerar. E foi assim com Abraão. Quando Deus fez aliança com Abraão, a palavra diz que os abutres vinham tocar no corpo daqueles animais que representavam o juramento de Deus para Abraão. Mas Abraão enxotou os abutres. Quem vai enxotar os demônios, os pensamentos, as críticas, os enganos que tenta zombar da sua aliança com Deus, da sua esperança com Deus, na palavra de Deus? Não aceite isso em nome de Jesus. Mas a palavra do semeador fala também terreno rochoso, que não deixa as raízes aprofundar. As rochas impedem as raízes de aprofundar. É aquele que recebe a palavra, abraça, gosta, admira, valoriza, mas não tem constância, não tem perseverança, não deixa as raízes crescer, não deixa o compromisso com Deus mudar a agenda, mudar os valores, mudar os relacionamentos. Quem entende o que eu estou falando? Quem ama a Deus tem que ter uma agenda em comunhão com a casa de Deus. Você concorda comigo? É impossível ser um cristão avivado e fervoroso sem estar na igreja pelo menos uma vez por semana, sem ler a palavra pelo menos uma vez por ano, porque isso vai fortalecer as nossas raízes, porque senão a palavra não prospera. E Abraão passou estas provações, e depois fala dos espinhos. O espinho fala que é a sedução das riquezas, os cuidados deste mundo, eles se tornam em nossa vida uma prioridade. Cuidado, meu irmão, nem tudo que é bom se torna saudável se ele não está no lugar certo. Eu vou repetir, não são só as coisas ruins que nos afastam de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Tem coisas legítimas e boas, mas se elas se tornam em nosso coração um obstáculo para o nosso relacionamento com Deus e para que as nossas raízes em Deus aprofundem, cuidado. Não é pecado, mas não será saudável se não estiver na posição certa no seu coração e na sua vida. Quem entende o que eu estou falando? A família é maravilhosa. Quem acha a família maravilhosa? Mas a família tem que estar domingo na igreja. Ah, mas eu amo a minha família. Se eu for para a igreja, eu não vou ter tempo de qualidade com a minha família. Mentira. Quantas vezes eu vi o apóstolo nos ensinar em grupos de casais? Desde o início fala, tem gente que fala que não pode envolver na obra de Deus porque quer dar tempo de qualidade para a família. E na verdade fica no jornal, fica no futebol, fica no lazer. Quem entende o que eu estou falando? E a família vai ficando de escanteio. Cuidado, fala para o seu irmão, cuidado. Os espinhos
destruíram muitos sonhos. Por quê? Porque eles impedem as promessas de prosperar. Meu irmão, não foi fácil para Abraão. Foram 25 anos. Várias experiências com Deus, maravilhosas. Mas aquela frustração. Chegou um dia que Abraão falou: Deus, cadê o meu filho? O Senhor me prometeu. E Deus falou: calma, Abraão, eu sou fiel. Renova a sua esperança, renova a sua força, porque no tempo certo a promessa se cumprirá. E Deus tem uma promessa para a Fonte da Vida em Brasília, e essa promessa vai se cumprir, e eu e você estamos na fonte e vamos colher junto. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Abraão, esperando contra a esperança, ele guardou a palavra, e a palavra diz que aquele que caiu em boa terra, ele venceu os abutres, os pássaros, ele deixou as raízes aprofundar, ele não deixou outros interesses legítimos, mas que poderiam sufocar a palavra, tomar o lugar que só Deus poderia tomar na vida dele. E Abraão alcançou tudo, irmão, que ele queria. Ele se tornou pai, avô, gerou Isaac, viu Isaac crescer. Fala para o seu irmão: os teus sonhos não serão esquecidos, serão realizados. Vamos caminhar pela fé. Quem vai caminhar na fé? Mas são os filhos da estéril, daquela mulher que tinha condições de dar à luz. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. Meu irmão, a promessa de Deus, ela é geracional. Quem ama os seus filhos? Quem ama os filhos dos seus filhos? Aquilo que eu e você plantamos em Deus é o maior legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, e que vai alcançar até 1000 gerações a bondade de Deus, sem se enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Embora considerasse ser já de 100 anos, a idade avançada de Sara não duvidou, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. E cumpriu, irmão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas, e até hoje nós temos uma grande nação que foi fruto da fé de Abraão. Fala para o seu irmão: a sua fé vai ter recompensa. Creia em Deus. Agora, lá no Salmo 145, eu quero encerrar lendo e destacando como Deus é maravilhoso, através desse salmo que fala do Senhor. Ele diz aqui no Salmo 145, agora na outra versão, tá? Se puder voltar. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Por quê? Por que que ele tinha esse coração cheio de louvor para com Deus? Primeiro ele diz, verso 3: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a grandiosidade dos teus feitos, e eles proclamarão os teus atos poderosos. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Verso 7: comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça,
Meu irmão, não basta ser grande, Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Olha o verso 8, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é paciente, o Senhor é transbordante em amor. Quem quer declarar isso para Satanás? Quem quer declarar isso para os seus temores? Quem quer declarar isso para o acusador? A palavra diz que dia e noite ele acusa você, mas aí vem a palavra e diz, o meu Deus é misericordioso. Levanta as mãos, vou falar, você vai repetir e vai deixar o amor, a bondade, a confiança encher o seu coração. Fala, o meu Senhor, o meu Deus é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é compassivo. Fala, o meu Deus, Ele é paciente, Ele sabe que eu sou pó. O meu Deus, Ele transborda muito amor, muita bondade. Quem pode aplaudir o Senhor? É esse Deus, meu irmão, que nós vamos sair daqui confiantes que teremos uma semana abençoada, que vai realizar sonhos em 2022, porque não é fruto da nossa força, é fruto da fé neste Deus maravilhoso. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam graças todas as criaturas ao Senhor. Os fiéis te bendigam, eles anunciarão a glória do teu reino, falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos, do glorioso esplendor do teu reino. Meu irmão, quem vai abrir a sua vida, a história da sua vida, e aonde tinha fracasso, vai ter vitória. Aonde tinha desânimo, Deus liberou coragem. Aonde tinha uma determinação má, vai ser liberada uma determinação abençoada. É isso que é o nosso vocabulário na igreja. Nós falamos de Deus, do poder de Deus, das maravilhas de Deus, da grandeza de Deus. Eu vi aqui mais de 10, entre 10 e 11 anos, e havia brilho nos olhos, porque eles iam batizar. Sabe por quê? Porque eles foram gerados numa igreja e num lar que fala da bondade, da grandeza e da fidelidade de Deus. Quem não quer isso para a sua vida? Nós queremos. E ele fala, para que todos saibam os teus feitos poderosos e glorioso esplendor do teu reino. Oh, meu irmão, olha o verso 13, o teu reino é eterno, é o reino eterno, teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e Ele é bondoso em tudo o que faz. Agora olha o verso 14, coisa linda. O Senhor ampara todos os que caem, e Ele levanta todos os que estão prostrados. Sabe o que aconteceu no Aviva? Quem entrou prostrado depois de 2 anos de pandemia, saiu cheio do poder do Espírito Santo. E não vai ser diferente em junho. Fala para o seu irmão, em junho vai ser porção dobrada. Eu vou levar mais convidados e a unção vai ser maior, porque a unção de Deus não tem limite, irmão. Ele é fiel, Ele é bondoso no que faz, Ele ampara os que caem, Ele levanta os que estão prostrados.